Capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu Mateus nos conta a história dos magos, nos conta a história da perseguição de Herodes tentando matar a criança, nos conta a história de José recebendo sonhos de revelação, mudando para o Egito e depois voltando para a sua terra, indo morar em Nazaré. Jesus nasceu em Belém da Judéia, mas cresceu em Nazaré da Galileia. Essa é a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Hoje vamos ler Mateus capítulo 2. Sejam bem-vindos. Aproveite, se ainda não é inscrito no canal, faça isso agora, deixe também o seu like, compartilhe no grupo de família. Vamos ler a Bíblia toda e vamos ler pela segunda vez. Já lemos todos os livros da Bíblia, os 66, 1189 capítulos, 31.173 versículos. Estamos lendo novamente. Glória a Deus. Vamos lá. Mateus capítulo 2, versículo 1, diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, olha aí, Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Bem, primeira coisa que eu preciso explicar para vocês é que Herodes é um título. Então, você vai ver aqui que fala um rei Herodes, ele vai morrer. Aí, na época de Jesus ser julgado, tem um Herodes, e vai morrer também. Você vê na época de Paulo, um outro Herodes, e aí você fica confuso. É porque Herodes não era um nome, Herodes era um título, ok? Herodes era um título. Então, tinha vários Herodes. Herodes Antipas era um, e tinha vários outros Herodes, tá bom? Primeira coisa que precisamos entender. Outra coisa que fica clara aqui é que Jesus nasceu em Belém, né? E também, interessante, somente o capítulo 2 de Mateus é que fala desses magos. O Evangelho de Lucas fala de pastores que viram a estrela, mas aqui os pastores viram um anjo que apareceu, né? Mas aqui quem segue a estrela são os magos. É muito interessante. Isso é uma passagem inédita na Bíblia. Dá a entender que existe sim, nós não estamos falando de astrologia, mas de astronomia, existem sim alguns sinais nas estrelas. E o fato que existe é que quando eu explicar Gênesis 10, o sinal é amanhã, hoje é 28 de janeiro, amanhã é 29, explicar Gênesis capítulo 10, vai começar ali sobre o episódio da Torre de Babel, no capítulo 11, melhor dizendo. E nós vamos ver no capítulo 11, no 10 nós vamos ver sobre Nimrod, no 11 vendo sobre a Torre de Babel. Qual o motivo que Deus não deixou que eles construíssem? Porque não se tratava apenas de uma construção. Provavelmente era um tipo de observatório com o conhecimento que eles tinham, e que se construísse aquilo, eles descobririam alguns segredos, e por isso Deus não permitiu a construção da Torre de Babel. Bem, apenas um relato, uma palhinha sobre isso. Nós vemos aqui que esses chamados de magos vieram do Oriente. Bem, eles estavam bem informados, né? Não diz quem eles eram, não diz se eles eram da China, eles eram do Oriente, né? E, como eu disse, inédito. E eles disseram, né? Dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pelo que eles entenderam, né, na ciência dos tempos, digamos assim, estava nascendo o Messias, o rei dos judeus. Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Viemos venerá-lo, né?
reverenciá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Ou seja, que história é essa? O rei aqui sou eu, né? O Herodes era um governador com status de rei, né? O rei era César, mas César era um imperador, né? E cada província tinha um líder, que poderia ser líder de uma província ou poderia ser um tetrarca. O tetrarca ele comandava 4 regiões, né? E o Herodes aqui era um desses. E ele se perturbou. Que rei é esse que está nascendo? E, congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Ele não era bobo, ele conhecia a história de que Israel aguardava o Messias, e ele perguntou onde nasceria. E eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta, isso aqui é Miqueias, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Nessa hora o Herodes já está tremendo, né? Então Herodes, chamando secretamente os magos, ele vai usar de malícia, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecer. Ou seja, o Herodes não é bobo, ele é um rei, ele é um governador, né, com status de rei, e ele astutamente chamou os líderes religiosos e fez ali a inquirição. Os líderes religiosos diziam, o Messias nasce em Belém. Agora ele chamou os magos e vai perguntar para eles, vem cá, essa estrela aí revelou o que para vocês? Quando foi que ela apareceu? Ou seja, ele está juntando as informações para então ele poder tirar a sua conclusão. E enviando-os a Belém, porque os religiosos disseram que nasceria em Belém, então o rei disse, olha, eu sei mais ou menos onde ele vai nascer. Enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Mentira. Ele queria matar a criança, porque nenhum imperador quer perder o seu governo, o seu cargo. E, tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. A estrela os guiou até o menino e parou. E, vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E, entrando em casa, acharam o menino com Maria sua mãe e, prostrando-se, o adoraram. Abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Ouro para o Rei dos Reis. Incenso para o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E mirra para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ofereceram-lhe dádivas, ofertaram, veja o valor de uma oferta. A primeira coisa que eles fizeram foi trazer uma oferta, reconhecendo que ali estava o Cristo, o enviado de Deus. Ouro para o Rei dos Reis. Incenso para o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E mirra para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Versículo 12. E, sendo... Espera aí, deixa eu ver se eu falei certo. Ouro, incenso e mirra, está certo. Agora é o 12. Cadê vocês, João Neres? Vem cá, olha aí. E, sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Eu gosto muito do Evangelho de Mateus, no início, que ele, no capítulo 1, José recebe a revelação em sonho, que Maria está grávida do Espírito Santo e não teve relações com ninguém.
Aqui, os magos são avisados em sonho. José vai ser avisado em sonho para fugir. E depois também em sonho ele vai ser avisado para voltar. É uma forma de Deus falar. É uma das formas que mais Deus fala com o pastor João Neres, é através de sonho. Quando ele me dá um sonho, é batata, é revelação. Sendo por divina revelação avisados, eles seguiram por outro caminho, porque a intenção de Herodes era matar a criança, né? E Deus revelou isso para eles. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, olha aí, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Veja como Deus está trabalhando. O anjo apareceu em sonhos para os magos e em sonhos para José, mandando ele fugir, porque o Herodes não ficaria quieto enquanto não eliminasse essa criança que poderia roubar o seu trono, segundo ele achava, né? E levantando-se ele, tomou o menino, ele aqui é José, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve ali até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Aleluia. Que interessante, né? Assim como José do Egito, José no Egito, porque ele não é do Egito, né? Mas do José, filho de Jacó, ele foi para o Egito e lá ele preservou a sua família, preservou o povo de Israel. Esse José aqui, marido de Maria, é filho de Jacó também, um outro Jacó, um outro José. E ele vai para o Egito a mando do Senhor para preservar seu filho. Há um paralelo entre Jesus e a nação de Israel, né? Israel foi preservado no Egito, e Jesus também aqui é guardado, escondido no Egito. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, né? Os magos deram um golpe, iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Veja que homem maquiavélico, que homem mau. Ele falou: já que esconderam essa criança de mim, eu vou eliminar ele de qualquer jeito. Mande matar. Mandou matar, né? Assinou um decreto: extermine todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nos arredores, para que ele não escape. Só que Deus já tinha dado o escape antes. Deus manda. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem revelar aos seus servos, os profetas. Deus avisou a José antes e ele já havia fugido com o menino. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existe. Raquel representa a nação de Israel, e aqui essas crianças foram mortas injustamente por esse homem mau chamado Herodes, que tinha o título de Herodes, né? Porque Herodes, como eu disse, não era o nome de uma pessoa, era um título. Ele ostentava esse título. Morto, porém, Herodes, todo inimigo de Deus morre cedo. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Que interessante, né? O José lá do Antigo Testamento, o dom dele era o sonho, né? E Deus vai usar esse outro José aqui e aparecer para ele através de sonhos, mandando ir e agora mandando voltar, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Aleluia. Tem uma mensagem maravilhosa que eu preguei. O tema é: por esse menino orava eu. Os inimigos querem matar os meninos, porque os meninos representam o projeto de Deus para a sua igreja, para a nação, para o futuro da nossa família.
e por isso ele procurava matar. Mas já estão mortos os que procuram a morte do menino. Que Deus continue executando aqueles que querem a morte dos meninos. Porque o menino é Jesus, o menino é Samuel, o menino é Saulo de Tarso, o menino é Barnabé, aleluia. Os meninos é Moisés, menino formoso. Então, o Senhor exterminou, porque esse menino tinha um chamado, ele era o filho de Deus, né? Não era qualquer criança, e Deus então não permitiu que tocassem nele. Então ele se levantou, ele, José, e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, ou seja, ele é filho do que queria matar. Então, José sabiamente receou ir para lá, mas avisado em sonhos, de novo, avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galileia. E aí, eu falei demais isso no Evangelho de João. Jesus gostava muito de estar na Galileia, né? Caná da Galileia foi o primeiro milagre, e outros que ele fez lá. E ele só ia na Judéia porque o templo estava lá, mas ele só ia para se decepcionar, porque os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus queriam sempre matá-lo, queriam sempre duvidar do que ele fazia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito, o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Aleluia. Ele nasceu em Belém da Judéia, mas cresceu em Nazaré da Galileia. Vamos ler a Bíblia toda? Nós estamos lendo segundo esse cronograma que aí está. Deixa eu ver aqui. Segundo esse cronograma que aí está, já lemos João, as 3 epístolas até aqui. Estamos lendo em paralelo Gênesis de manhã e Mateus na parte da tarde. 9 horas da manhã e 17 horas são os nossos horários. Senhor Deus, obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que tem nos acompanhado. Conceda aos teus filhos a tua bênção, a tua proteção. Revele por sonhos, abençoe a vida dos teus filhos, o momento de se esconder, o momento de aparecer, o momento de mudar e o momento de ficar aguardando o anjo, a mensagem, o direcionamento. Que assim seja na minha vida e na vida de cada um dos teus filhos. Eu oro pedindo também pela nação de Israel, pela cidade de Jerusalém e pelo Brasil. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe aí a live do pastor João Neres com mais alguém. Vamos ler a Bíblia toda. Paz seja convosco. Aleluia.